E nós tomamos posse dessa palavra. Tudo que a Covid aí, essa praga tem roubado, nós seremos restituídos totalmente, em todas as áreas. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então se prepare nesse momento. Nós vamos estar compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Como a pastora Isadora disse, hoje é o domingo de Ramos, o domingo que antecede o domingo de Páscoa. É o domingo que João 12 vai narrar, em que Jesus entra em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus, onde ele é recebido, né, por todo aquele povo que tinha sido curado, que tinha sido liberto, transformado. E aquele povo recebe Jesus. E a gente sabe o que acontece ao longo da semana. Mas eu creio que essa semana, de uma forma diferente, Deus vai falar ao nosso coração. A gente nunca imaginou, eu vi esse post hoje, que na Páscoa nós iríamos mais ouvir falar de Cristo do que do ovo de Páscoa. E essa é a Páscoa, irmãos, que quase não se vê falar de ovo de Páscoa, não se vê falar de coelhinho da Páscoa, mas que as pessoas estão proclamando Jesus aos quatro cantos da terra. Amém? Então, você está aí comigo, sem mais demora, abra sua Bíblia comigo, em Daniel, capítulo número 2, continuamos a série de Eons, que é falando sobre os tempos do fim, o fim dos tempos, o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja e restaurará todas as coisas na terra. Amém? Então, se você está ligado aí em Daniel, capítulo número 2, nós vamos estar orando, dando início à palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, obrigado porque aqui está reunida a sua igreja, Pai. Pai, estão nos lares nesse momento. Pai, mas eu creio que estão ligados, Pai, estão numa só conexão. Não estão como Marta nesse momento, mas estão como Maria, Senhor, sentado aos seus pés, esperando receber o Senhor. Pai, se tem alguém como Marta nesse momento, que o Senhor venha, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai, advertir essa pessoa, Senhor, levar essa pessoa a parar nesse momento e se sentar aos seus pés e receber a tua palavra. Pai, fale conosco nessa noite, prepara o nosso coração para que possamos receber e absorver tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Tá ligado? Então, o livro de Daniel, ele é um dos livros proféticos, ele é um dos profetas. E Daniel, ele é importantíssimo para entendermos sobre a volta de Jesus. É importantíssimo para entendermos sobre o fim dos tempos. É difícil a gente ir para Apocalipse sem a gente extrair algumas verdades que estão em Daniel. E quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos que Deus está fazendo algumas coisas. Porque quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, ele vai no cativeiro babilônico, o povo de Israel, a gente conhece a história, ele é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e dois impérios invadem esses reinos e levam o povo cativo. Uns vão para o Império Babilônio, cativo para a Babilônia, outros para o Império Assírio. O Império Assírio acaba com todas as tribos que estão ali. Então, o retorno babilônico, o retorno do exílio, narrado lá em Esdras e Neemias, ele é o retorno apenas das tribos que foram as tribos do sul, agora se eu não me engano, as tribos do sul. Então, aqui Daniel está narrando exatamente esse período. Daniel anuncia que Deus traria um juízo sobre Israel, mas Daniel também, a gente vai ver no texto, que ele se recorda da profecia de Jeremias, que se o seu povo estivesse no período do exílio, e ali, depois de 70 anos, o povo clamasse, então Deus responderia ao seu povo, Deus perdoaria o seu povo, e restauraria a sorte do seu povo,
traria-os de volta do exílio, traria-nos de volta de todo esse juízo, de toda essa condenação. E é esse texto que nós vamos ler. Abra comigo lá em Jeremias 29. Falei Daniel 2, mas a gente vai para Daniel 2, calma aí. Jeremias 29. Jeremias 29, verso de número 10. A gente conhece muito bem Jeremias 29, a partir do 11. O texto diz: porque eu sou o Senhor, e eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos para lhes fazer prosperar, e para lhes dar o fim que desejais. E vocês me encontrarão quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, o Senhor. Nós conhecemos esse texto, mas atente-se ao que diz o versículo 10 de Jeremias 29. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E Daniel, a gente vai ver, ele leu esse texto. E quando ele leu esse texto, então ele começou a clamar para que Deus restaurasse o seu povo. Deus envia um juízo sobre o povo de Israel, dizendo que Nabucodonosor, Deus coloca Nabucodonosor como seu servo. Diz que o meu servo Nabucodonosor vai levar cativo esse povo. Está lá em Jeremias 29 também. E que o meu povo, depois que estiver no cativeiro, se ele reconhecer e se ele voltar para mim, então eu perdoarei e eu livrarei o meu povo do cativeiro. Olha o que está lá no verso 4 de Isaías, Jeremias 27. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Verso 6 de Jeremias 27. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Deus fala isso a Jeremias, usa Jeremias para emitir essa mensagem ao seu povo. O povo é levado ao cativo babilônico, nós conhecemos a história, e Daniel é um dos jovens sábios que vão juntamente com esse povo levado para a Babilônia. E a gente conhece a história. Daniel, ele é querido pelo rei. O rei tem uma autoestima com Daniel. Daniel chega ali muito jovem. E Daniel, a gente conhece o contexto. Ele escolhe, quando chega ali, não se contaminar com os manjares reais. E ele escolhe então comer verduras enquanto as pessoas comiam outras coisas. É por isso que a gente não deve comer verdura, porque verdura engorda. Porque no final dos 3 anos, Daniel estava mais gordo e mais saudável do que todo mundo que comia aquelas outras comidas reais. Então, se você quer emagrecer, não deve comer verdura. Mas o que acontece aqui? Daniel, com essa atitude, ele se consagra ao Senhor. E chegamos no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor, muito conhecido por todos, ele tem um sonho. E o sonho é tão perturbador, o sonho é tão terrível, que ele não consegue dormir, e ele acorda angustiado, e ele chama os sábios do reino, para que os sábios do reino, então, decifrem o sonho e o significado do sonho. E quando ele chega aos sábios, os sábios falam então: ó rei, nos conte o sonho, que então lhe daremos o significado. E Nabucodonosor, ele diz: olha, eu não vou contar o sonho não, vocês estão querendo me enrolar. Vocês podem muito bem, todas as vezes que alguém conta um sonho, vocês dão um significado.
Então, se vocês sempre dão um significado, eu quero que agora vocês me contem o sonho e depois do sonho, deem o significado do sonho. E os sábios ali, os magos, eles ficaram desesperados e eles dizem ao rei: olha, rei, você pede uma coisa muito dura, uma coisa muito difícil de fazer. Isso aí não é sabido a homens. Apenas os deuses que não têm contato com os homens, apenas os que estão no céu, os deuses, saberiam dizer o que tu sonhaste ao rei. Então o rei falou: olha, se vocês não souberem dizer qual é o sonho, este é o meu decreto: todos os sábios vão ser mortos. Todos os sábios da Babilônia, os magos da Babilônia vão ser mortos. O que acontece? O povo fica desesperado. Os sábios, os magos que trabalhavam para o rei e acostumados ali a servir o rei, ficam desesperados, eles não esperavam isso. E Arioque, um dos líderes do rei, está descrito aqui, eu estou narrando para ganhar algum tempo. Arioque, ele vai então buscar todos os sábios do reino e ele separa Daniel. E Daniel é esse jovem que a gente viu que se consagrou, que decidiu se não se contaminar. E quando Arioque chega, ele conta a história. Daniel pergunta: olha, mas por que esse decreto tão difícil de cumprir assim? Por que o rei tomou essa atitude? E Arioque conta a Daniel o que aconteceu. Então Daniel fala: olha, peça algum tempo, me dê algum tempo, que eu vou orar ao Deus dos céus e ele vai me revelar esse sonho. E a gente pode encontrar na história que ele vai até Ananias, Misael e Azarias, que Sadraque, Mesaque e Abednego são seus amigos que na Babilônia recebem nomes babilônios, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três jovens que eram amigos de Daniel vão ficar muito conhecidos no capítulo 3 de Daniel, por causa da fornalha ardente. Ele pede que os ajude Daniel em oração, e eles oram, eles pedem a Deus, e por fim, Deus revela o sonho a Daniel. E Daniel chega diante do rei e fala: olha, não precisa matar os sábios, não precisa matar todo mundo, porque o Deus dos céus, o verdadeiro Deus, ele me revelou o teu sonho. E ele vai falar: o teu sonho é que o Senhor sonhou com uma grande estátua muito grande, e essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, e os seus braços e o seu peitoral era de prata, e os seus quadris e o ventre era de bronze, as suas pernas eram de ferro, e os seus pés e calcanhares de barro misturado com ferro. Esse foi o sonho. E no final desse sonho, uma pedra, sem ajuda de mãos, ela se solta e ela atinge na altura dos pés dessa estátua, e essa estátua cai. E ela se desfaz por completo. E este é o sonho, ó rei. E o rei já fica impressionado e ele diz: olha, mas Deus também me deu a interpretação desse sonho. Qual seria a interpretação? A cabeça de ouro és tu, ó rei. Você, rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Tu és o poderoso. Ao Senhor foi dado esse grandioso reino. Mas virá depois de você um reino inferior ao seu, mas também muito forte, que representa os braços e o peitoral de prata. E se a gente lê no próprio livro de Daniel, Daniel vai narrar esse outro povo. Porque quando a gente começa lendo o livro de Daniel, os primeiros versículos de cada capítulo, vai falando, por exemplo, capítulo 2, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Quando a gente continua, a gente vai ver que um capítulo vai falar que no reino de Belsazar, filho de Nabucodonosor. Então, já continua a linhagem de reinos ainda dentro do Império Babilônico. Mas quando a gente vai lá para o capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, a gente vai ver dois reis. Rei Dario, filho de Xerxes, e no capítulo 10, nós vamos ver Ciro como rei da Pérsia. Então nós vamos ver dois reis já de um outro império, que é o Império Medo-Persa, da Média e da Pérsia, que eram grandes regiões, grandes forças naquela época.
O Império Medo-Persa vai tomar, vai derrubar o Império Babilônico, vai tomar o Império Babilônico e vai tomar o mundo inteiro. Assim como o Império Babilônico foi forte, poderoso e governou sobre o mundo daquele tempo, o segundo império que representa o peito e os braços é o Império Medo-Persa. É o Império Persa, que é representado aqui por esse braço. O terceiro império, ó rei, inferior ao seu, inferior ao Império Persa, ele representa um império que ele vai ser tão poderoso que ele vai ser capaz de gerar. Ele representa o ventre e os quadris de bronze. Embora inferior ao seu, ele vai ter vai atingir tão distante, ele vai ter um alcance tão grande que a gente não tem noção. Assim como uma mulher que pode gerar filhos e ela não sabe o que o filho pode fazer, que ela não fez, assim será esse império. Qual é o terceiro império? É o Império da Grécia, o Império Helênico. Alexandre o Grande, ele com sua força, com o Império Alexandrino, ele foi capaz de colonizar todo o mundo. E essa colonização foi tão forte que o mundo inteiro falava grego. O mundo inteiro falava a língua do império, o terceiro império, que é o Império Helenista, o Império Grego. Então, o primeiro império, Império Babilônico. Segundo, Medo-Persa. Terceiro, o Império Grego, da Grécia. E o quarto império, que representa as pernas do ferro, é o império da violência, da brutalidade, da força. Qual outro império, além desse que eu falei, que governou e dominou todo mundo? Foi o Império Romano. O Império Romano foi o império da força, da brutalidade, da violência. E com a força dos ferros, ele impôs o seu poder, a sua força e colonizou todo mundo. Jesus, ele vive na época do Império Romano, mas o curioso é que o Império anterior romano, ele foi tão poderoso e atingiu um nível tão alto que, embora o Império Romano tivesse colonizado todo mundo, no período de Jesus, a fala de todo mundo era grega. O Novo Testamento é escrito em grego, o grego koiné, um grego simples naquela época, um grego rústico, mas o grego utilizado pelo império anterior ao Império Romano. E a visão continua de uma outra parte da estátua, que é os pés e calcanhares feitos de ferro misturado com barro. Que império seria esse? Esse é um império que ainda não aconteceu, porque depois do Império Romano, o mundo foi dividido. Depois que o Império Turco-Otomano, ele toma o Império Romano, ele tem a queda do Império Romano, nenhum outro império dominou todo mundo. Mas haverá um outro império que fará uma aliança mundial, uma nova ordem mundial, um governo mundial. E nesse governo, as nações serão unificadas. E nesse período, o anticristo governará. Esse governo aqui que está sendo narrado, dos pés de barro, misturado com bronze, é o governo do anticristo. E diz que a pedra cortada sem auxílio de mãos aponta para quem, gente? Quem que é a rocha? Quem que é a pedra? É Cristo. Jesus vai ser a pedra cortada sem o auxílio de mãos, que vai vir sobre o império do anticristo, vai destruir o império do anticristo e vai estabelecer o reino milenar, o governo milenar de Cristo, o milênio de Cristo na terra. Amém? Essa é a visão de Daniel. Essa é a primeira visão que nós vamos perceber aqui no livro de Daniel. E eu já quero correr com vocês para a segunda. A segunda está descrita em Daniel, capítulo número 7. Daniel 7 vai narrar a segunda visão que está aqui, referente a esse texto. Daniel 7 vai narrar a visão de 4 animais. 4 animais. O primeiro animal é um leão com asas de águia. Está lá em Daniel 7:4. Um leão com asas de águia.
O segundo animal é um urso, que entre os dentes ele tinha 3 costelas. O terceiro animal, ele era um leopardo, e tinha 4 asas e 4 cabeças. E o último animal é um animal aterrorizante, assustador e muito poderoso, que tinha grandes dentes de ferro, está lá em Daniel 7:7. E o que fala esses animais? O leão, o urso, o leopardo e esse outro animal que ele nem sabe descrever que tipo de animal é. Falam desses 4 impérios. O leão aponta para o Império Romano. Perdão, o leão aponta para o primeiro império, o Império Babilônio. O urso aponta para o segundo império, o Império Medo-Persa. O leopardo, que, como eu disse, de uma forma muito veloz, a Grécia atingiu o mundo. O leopardo representa o Império Grego, o Império Alexandrino. E esse animal aterrorizante e assustador, que Daniel nem consegue descrever na sua visão, descreve o Império Romano. E é interessante que no verso 8, o animal aterrorizante e assustador, ele sofre uma mutação. Ele é transformado em um outro animal. Olha o que está escrito no verso 7 e 8. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Aqui está falando do Império Romano. Mas olha isso, esse animal ele vai sofrer uma mutação, e diz, enquanto eu considerava, verso 8 de Daniel 7, enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Esse chifre aqui está apontando para o anticristo. Assim como o governo dos pés de barro misturado com ferro, aqui também esse animal que sofreu essa mutação de um animal que representava o Império Romano, esse animal aqui também representa o governo do anticristo. E a terceira visão que eu quero compartilhar com vocês está no próximo capítulo, Daniel, capítulo número 8, é a visão do carneiro e do bode. E aqui, como a visão começa a ficar um pouco embolada, eu quero ler com vocês a partir do verso 19. Disse Daniel 8:19: vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Verso 20: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, aqui já não é mais citado o Império Babilônico. 21. O bode peludo é o rei da Grécia. Então aí fala já do terceiro império. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Aqui fala do Império Romano, né? Os tetrarcas. O Império Romano ele foi dividido entre 4 principais bases, né? Eram tetrarcas, ou seja, como se fossem 4 grandes governadores na nação, dentro do Império Romano. Olha o verso 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegado ao máximo a rebelião dos ímpios, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, provocará satisfações terríveis, e será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, com o intuito de prosperar. Ele enganará muitos e se considerará superior a outros. Destruirá muitos que nele confiam e insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Ou seja, no final dos tempos haverá o período da tribulação, o
período do governo do anticristo, um período que durará 7 anos, e nós veremos por quê. E esse período será governado como foi governado o Império Romano. Por isso que é uma parte do calcanhar e dos pés é ferro, que tinha no Império Romano, era a figura do Império Romano, mas também tem o barro, porque uma parte do seu império será com poder, com força, mas uma outra parte será um reino disfarçado. Os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, o anticristo governará com uma falsa paz, um falso governo de união, de estabilidade, de nova ordem mundial. Então ele reunirá todas as nações como um novo líder, como foi visto aqui, proclamando uma paz, se proclamando como príncipe. Ele insurgirá como príncipe contra o príncipe dos príncipes, ou seja, ele se levantará contra o rei dos reis, ele se levantará como um rei, se proclamará um rei nesse período de Cristo. Então, nos primeiros 3 anos e meio de tribulação, o anticristo, ele vai estar ali como um falso líder, um falso unificador. Então, assim como o Império Romano, ele vai tentar, com a sua força, unificar todos os povos. Mas a partir dos 3 anos e meio, na segunda metade da tribulação, ele vai se revelar, e a Bíblia vai dizer que ele vai lutar contra os santos. E quem são os santos aqui? O povo judeu, os gentios que se converterem na tribulação. Vamos lembrar, aqui a igreja não está presente. A igreja foi arrebatada antes da tribulação. Quando a igreja é arrebatada, dá-se início aos 7 anos de tribulação. Então aqui a igreja não está presente. Mas o povo judeu, os gentios que se converterem no período da tribulação, que não serão igreja, porque a igreja, a noiva de Cristo, já foi levada nesse período. Ele vai perseguir os santos e vai matar os santos. E é porque eles vão morrer sem se render a esse anticristo, sem servir ao anticristo, é que eles vão ser salvos. Amém? E aqui eu quero partir para o capítulo 8 ainda, verso de número 20. Mas primeiro eu quero falar do verso primeiro. Alguém diz: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, ou seja, dentro do livro de Daniel, Daniel já não estava mais no Império Babilônio, agora estava no Império Medo-Persa. Foi constituído governante no reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a gente acabou de ler, Jeremias 29:10, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, eu me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco coberto de cinza. E Daniel começou a orar. E olha o que está profetizado lá a partir do verso de número 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, em primeiro lugar. Segundo, dar fim ao pecado. Terceiro, expiar as culpas. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, cumprir a visão. Sexto, cumprir a visão da profecia. E sexto, ungir o Santíssimo. Ou seja, Daniel vai falar de 70 semanas para que isso se cumpra. Olha o verso 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em termos físicos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Irmãos, a palavra semana nesse texto aqui é Shavua, no original hebraico. E o que significa? Semana significa período de 7. Então, quando é falado semanas, é período de 7 dias ou anos. Então, todas as vezes que nós vemos
semanas no livro de Daniel, na verdade, está falando de período de anos. Olha o que está escrito lá em Levítico 25. Para você não achar que eu estou inventando aqui. Levítico 25. Levítico 25 fala sobre o ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará o sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso. Levítico 25:8. Contem 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Vou ler de novo. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Ou seja, quando Daniel utiliza o termo 70 semanas, na verdade ele está falando 70 vezes 7, como Levítico 25:8. Você consegue entender? Eu espero que sim. Na totalidade, isso computa 490 anos. Você está comigo aí? 490 anos. É só fazer 7 vezes 7, 49. Se é 70, 490 anos. Mas olha o que diz o texto: que desde o decreto, verso 25 do capítulo 9 de Daniel, desde o decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até Jesus, desde o decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, são 7 semanas, e até que o ungido, o líder, venha, mais 62 semanas. Então, 62 mais 7, 69. Então o período aqui está dizendo que 49 anos, 7 semanas, desde o decreto para reconstruir, até Jerusalém ser totalmente restaurada. 7 semanas. 7 vezes 7, 49 anos. Desde que Jerusalém foi restaurada, até Jesus morrer, 62 semanas, ou seja, 62 vezes 7, que dá, tem uma colinha aqui, 434 anos. Só que 70 semanas, está faltando o que aí? Uma semana, por quê? 62 semanas desde a reconstrução até Jesus morrer, e 7 semanas desde o decreto até a reconstrução, 62, mais 7, 69. Falta uma semana. Uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Que 7 anos são esses? São os 7 anos de tribulação. Como que a gente computa isso, Jessé? Se você olhar na sua Bíblia for cronológica, desde o período onde o decreto foi dado lá pelo rei para a reconstrução dos muros, até Jerusalém, não é 52 dias não, gente, porque Neemias fala de 52 dias, os muros foram restaurados, mas Jerusalém completamente restaurada foram 49 anos, 7 semanas de anos. A Bíblia vai dizer que quando acaba o Antigo Testamento, há uma pausa. Algumas Bíblias têm folhas em branco, por um período que Deus não se comunicou com o seu povo. Então, algumas Bíblias, entre o Antigo Testamento, não sei se você já reparou isso, depois de Malaquias, tem 4 folhas em branco, até o Novo Testamento, representando 400 anos que Deus não comunicava ao seu povo. Tem gente pegando a Bíblia agora para conferir, mas se a sua Bíblia não tiver, não tem problema. Nós sabemos que entre Malaquias e Mateus, 400 anos estava separado em que Deus não comunicou a verdade ao seu povo. Mas de 400 até 34, está faltando 34 anos. Para essas 62 semanas. 62 vezes 7, 434. Você diminuiu 400, só faltando 34. Vocês estão comigo na conta aí? Amém? A Bíblia vai dizer que Jesus morreu por quantos anos?
33, mas aproximadamente 33,5. Não necessariamente 33 gravado. Então acredito que foi 33,5 que Jesus morreu. Então, do decreto para reconstruir o muro até Jerusalém estar totalmente reconstruída, 49 anos. 7 vezes 7, 49. 62 semanas, desde a reconstrução até a morte de Jesus. Ou seja, Jesus, os 400 anos em que Deus não comunicou sua palavra e os 34 anos de vida de Cristo, 33 anos de vida de Cristo. Então, a conta não está errada, a conta está certa. Só que aí faltou uma semana, porque 62 mais 7, 69. E essa última semana ainda não aconteceu. Por quê? Porque esse abismo entre as primeiras 7 semanas, as 62 e a última 7. Porque o texto aqui, irmãos, é para o povo judeu. Então, quando que parou a contagem? Quando Jesus morre. Porque quando Jesus morre, começa a era do mistério, a era da igreja. Então, a contagem da semana não conta mais. Só quando que vai começar a contar de novo? No arrebatamento. Quando a igreja é levada para o céu, então a igreja não está mais na história. E Deus vai começar a tratar de novo com o povo antes da igreja existir. Antes de Cristo não existia a igreja. Eram os judeus e os gentios. Mas a partir de Cristo, nós vimos aqui nas semanas anteriores sobre o mistério de Cristo, que era a igreja. Então, quando a igreja é arrebatada na volta de Cristo nos ares, então começa o governo do anticristo. 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio primeiros de uma falsa paz. Eu não tenho tempo para explicar isso para você. A segunda metade, o anticristo se revela, sai matando os santos, os judeus e os gentios que se convertem. E essa é a última semana descrita por Samuel, por Daniel. Aleluia! Você está aqui comigo? Olha o que diz lá no verso 27. Com muitos, está falando do anticristo, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim, depois dos 3 anos e meio, que lhe está decretado. Porque depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar, mas passando mais 3 anos e meio, 7 anos de tribulação, Cristo volta para pisar na terra e virá como leão, como juiz, para decretar o juízo ao anticristo, ao governo de Satanás, e decretar o reino milenar de Cristo nessa terra. 1000 anos que Cristo voltará e reinará com a sua igreja na terra. Amém, queridos? Essa é a mensagem que nós temos para você nessa noite. Eu creio que você compreendeu as visões de Daniel. Eu creio que você foi edificado nessa noite. E se você não conseguiu entender, fique em paz. Semana que vem teremos a Páscoa. Então nós daremos uma pausa na ministração sobre o fim dos tempos. Mas na próxima semana, depois da Páscoa, estaremos novamente aqui para compartilhar sobre o livro de Apocalipse. Tem gente ansiosa aí para chegar em Apocalipse. Em Apocalipse, essas verdades que nós estamos falando vão se tornar muito claras para você. Eu creio que Deus vai abrir seus olhos de uma forma assim que você vai ficar, meu Deus, é isso. E você vai ver que o melhor de Deus está comigo. A Bíblia vai dizer que Deus preparou o céu, ela faz o Bilhão, o famoso avivalista, que diz que eu já li as últimas páginas da Bíblia e eu tenho uma boa notícia. Jesus vence no final. Amém? Você não vai falar, Jesus vence. E se nós estivermos com Ele, se nós estivermos em Cristo, nós também seremos. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos ouvir o louvor nesse momento, mas antes eu quero orar por você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor escondeu as verdades dos grandes, que revelou os pequeninos, Pai. E aqui está, Senhor, a sua igreja reunida, aprendendo sobre as verdades acerca do teu reino.
Pai, nós cremos que um dia estaremos com o Senhor, como igreja, Pai. Pai, vem nos restaurar nesse tempo. Pai, esse tempo de crise, o Senhor tem nos trazido de volta ao lugar secreto, ao lugar de intimidade. Pai, nós queremos nos humilhar nosso coração. Pai, pedir perdão, Senhor. Perdão porque Deus negligenciado a tua presença. Perdão porque muitas vezes, Pai, em dias que podíamos estar na tua casa, nós simplesmente, por preguiça ou por outra desculpa, nós falamos que não queríamos estar aqui. Pai, muitos de nós hoje estamos sentindo falta de estar reunidos enquanto igreja, Pai. Mas nós cremos que um dia nós nos reuniremos eternamente e nunca mais seremos separados uns dos outros e nunca mais seremos separados do Senhor, Pai. Nós esperamos esse dia, nós ansiamos por esse dia e é por isso que nós estamos aqui. Pai, que os teus filhos que estão agora nesse momento recebendo a tua palavra, aqueles que também, Senhor, não tiveram a oportunidade de ver agora, mas tiveram depois, que o Senhor ministre seus corações. E se alguém, Senhor, nesse momento entende que precisa confessar ao Senhor, precisa entregar a sua vida ao Senhor, Pai, que teu Espírito Santo venha de encontro para esse coração, que ele venha de fato confessar ao Senhor, que venha entrar em contato com o WhatsApp da nossa igreja, que venha nos procurar, venha comentar agora nos comentários do Facebook. Entre em contato conosco, porque nós queremos também abençoar a sua vida, queremos orar por você.